Olá, meu nome é Gabriela Facina e vamos conversar sobre emagrecimento. A partir de quando você começa a ver o processo de emagrecimento? É de uma semana para outra que você começa a ver esse efeito metabólico no teu organismo. Então você já vai começar a perceber o braço mais leve, a barriguinha já dando uma afinadinha, cinturinha começando a aparecer com uma única sessão. Por isso que eu garanto as 5 sessões. Não muito mais do que isso. Com 5 sessões a gente chega num objetivo, dá para dar o primeiro passo para o processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento pode ocorrer de várias maneiras, mas hoje nós vamos conversar sobre a tal lipoenzimática. Na verdade, deveria se chamar lipometabólica, porque não tem nada de enzima na aplicação feita nesse processo de emagrecimento. O que é utilizado são outros compostos aceleradores de metabolismo. Corretamente seria então dizer lipometabólica. Para isso, nós medimos a bioimpedância do nosso paciente. É tirado todas as medidas desse paciente, um histórico medicamentoso, metabólico, para saber se é possível e qual é a melhor escolha técnica e de mescla a ser aplicada. Mescla é o nome que se dá aos compostos que irão auxiliar nesse processo de emagrecimento ou de redução de medida. As mesclas são microdoses. Isso significa que vai ser uma dose muito pequena de ação local ou ação sistêmica, porém preservando todo o processo do meu paciente sem expor nenhum outro dano ou nenhuma outra ação que possa gerar algo ou algum transtorno futuro. A dose ela é pensada, ela é calculada de acordo com o seu biotipo, de acordo com todas as medidas, todo o trajeto para preservar a tua saúde. Ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita localizada, que é a intradermoterapia, como ela pode fazer a ação sistêmica, então é uma outra via que se chama intramuscular. Quando é feita a intramuscular, ela pega o teu corpo todo, ela não vai pensar, é do pescoço, é rosto, é perna, é tudo. No localizado já não. No localizado a gente pode escolher a área, barriga, braço, papada, as costas, interno de coxa, externo, enfim, mas ela tem a dose ideal. Então, vamos preservar essa informação e vamos pensar que se a dose é dose ideal, ela tem uma cota para ser aplicada no seu corpo de acordo com o número de sessões. Nós aqui da clínica optamos por 5 sessões, então é chamado ciclo de emagrecimento. São 5 sessões, uma vez por semana que o paciente vem. No dia da aplicação, não se faz exercícios. Você fica pelo menos 12 horas sem a prática de exercício. Algumas mesclas exigem um pouquinho mais, que aí excedem 24 horas. Sem exercício, porém no dia seguinte é necessário exercício intenso, bastante para que você consiga aproveitar o máximo daquele glicerol que está circulante e damos aí a quebra, porque o glicerol, se ele não for consumido, ele volta a ser armazenado e aí volta todo o processo novamente. Se você tiver o acompanhamento junto à nutricionista, estiver fazendo os processos de emagrecimento junto à academia, aos exercícios físicos, as chances de você ter durabilidade desse processo são enormes. O processo de emagrecimento depende muito de uma questão matemática. É o quanto a gente ingere e o quanto a gente gasta. Se você não gerar um processo de gasto ativo, consequentemente, você também não consegue emagrecer. A ideia de fazer uma lipo medicamentosa é que você consegue acelerar alguns processos que encontram-se em lentidão para que você chegue no objetivo, peso ideal, da sua medida ideal. Toda medida ela leva em consideração
o arcabouço rígido, que é a estrutura óssea. Então, cada paciente tende a percorrer um processo de emagrecimento muito próprio, muito típico para si. Tal da barriga negativa, a perna um pouco mais fina, o processo de emagrecimento de um braço ou até mesmo da papada. E se não são enzimas, quem são esses medicamentos? Esses aceleradores metabólicos, em geral, funcionam de duas maneiras. Ou uma chamada lipólise, que é uma quebra dessa gordura, ou a lipoclasia, que é a quebra da estrutura da membrana da célula de gordura. O medicamento vai acelerar o metabolismo para liberar o glicerol de dentro dessa célula, um processo complexo metabólico. Esse glicerol circulante vai cair em via e vai ter o gasto calórico lá na musculatura. E é aí que entra a importância do exercício, porque sem o exercício eu não consigo quebrar, eu não consigo queimar essa molécula. Então, para eu quebrar, para eu queimar, para ocorrer de fato o emagrecimento, é necessário dar gasto para ela. E o gasto é quem? É o músculo. Então, nós da estética somos apenas um facilitador para esse processo de emagrecimento. Então, quando a sua dieta enroscou, ou Gabi, tô na academia há um tempo, mas tenho a pochetezinha, que são os flancos, um culote de perna, que é aquele cantinho, né, da perna, interno de coxa, uma barriguinha que não há meio de sair, essa é a solução. Técnica, mescla. Saúde do paciente em primeiro lugar é que a gente toma a decisão de aplicação, indiferente do nome da técnica, seja ela enzimática, como você conhece, enzimas emagrecedoras ou mesoterapia, onde na verdade é tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Compostos medicamentosos de escolha puramente técnica para que você consiga, com isso, emagrecimento, ainda mantendo suas taxas de glicemia em ordem, as taxas de gorduras ideais, para que você não tenha nunca esse processo metabólico reverso como rebote. Então, parou a técnica, acabei aquele ciclo. O que eu faço? Continua a sua dieta, continua o seu treino. Cheguei no ideal. É só manter o ritmo. Você não tem muito esforço. O esforço é o início. Ir a um nutricionista para regular essa entrada, então essa ingesta, né? O consumo do alimento ideal, a quantidade, tudo bonitinho. Tendo os exercícios como aliado para quebra, para gasto daquele metabolismo. E nós, aqui da clínica, fazendo esse aceleramento do processo metabólico, você consegue chegar no seu objetivo, acelerar esse processo e aí sim ter o seu corpo ideal da maneira que você sempre quis. Feito então um ciclo, nós medimos ele de início, meio e fim. Então, até esse processo de emagrecimento, nós vamos dar a pausa de 1 mês. Essa pausa ela é importante sim, porque afinal de contas nós vamos saber como é que seu organismo lidou com esse momento sem o medicamento. E isso garante que não tenha o efeito rebote. Os aceleradores metabólicos não vão interagir com os medicamentos que você possa estar utilizando na tua casa de ação contínua. Porém, não aconselhamos a utilização de alguns medicamentos emagrecedores de uso diário juntos. Então, tudo isso a gente considera e leva adiante para o tratamento. Quando há um caso de medicamento que o paciente já está fazendo uso, nós optamos por um outro processo de emagrecimento chamado hidrolipoclasia, que é feito uma quebra metabólica, uma lipólise com soro e um equipamento chamado ultrassom. É um processo de garantia, é um processo que consegue também preservar a sua saúde e faz com que você emagreça. Só que nesse caso não é utilizado nenhum acelerador metabólico. É feito propriamente com soro e a aplicação desse ultrassom. Todos esses processos são feitos de forma injetável. Nós optamos por não fazer com a pressurizada, porque eu, como farmacêutica, prefiro
ter a dose, a quantidade e no local aplicado bem rastreado, bem pensado, e assim eu tenho maior controle sobre a técnica. Se você está pensando então em emagrecer, vamos que eu aceito o desafio e garanto para você que você vai ficar muito bem, porque você é importante para nós.